Bom, boa tarde pessoal, sou o João Dias, sou daqui da Originária de Medicina Reprodutiva aqui em São Paulo. Hoje eu vou fazer a apresentação desse primeiro artigo. Então inicialmente eu queria agradecer a SBRA, a Ritome, a Maria do Carmo por terem enviado esse artigo aí para eu apresentar para vocês. Então, só para contextualizar, é um artigo que foi publicado em 2019 na Fertility and Sterility, e que avalia aí o custo-efetividade de uma estratégia de PGTA em pacientes que vão fazer single embryo transfer, tá? Então, o que eu vou falar aqui, eu estou apresentando o artigo, não é tudo uma opinião pessoal, então eu estou só agora colocando o que o artigo coloca para gente, tá bom? Então, como a gente sabe, o PGTA é um método de seleção embrionária e que poderia ser muito bem aplicado numa estratégia de single embryo transfer. Tem alguns dados bem interessantes nesse sentido, pois pode diminuir o número de transferências que a paciente vai fazer, pode diminuir a taxa de aborto, pode diminuir a chance de aneuploidias, tornando-se assim um procedimento mais amigável e que pode, em última análise, diminuir o tempo para conseguir a gravidez. Por outro lado, se discute muito hoje em dia outros aspectos, né? O PGTA vai aumentar os custos, vai poder proporcionar descarte de embriões euploides pelo fato do falso positivo, poderia causar um dano ao embrião, diminuindo o seu potencial de implantação, e, em última análise, isso poderia diminuir a taxa de gravidez por ciclo iniciado, não pela transferência, por ciclo iniciado. Assim, o objetivo desse estudo, e esse estudo acabou se fazendo a seguinte pergunta: qual que é a custo-efetividade de você fazer PGTA em um programa de single embryo transfer? Então, o objetivo do estudo é determinar a idade e o número de blastocistos disponíveis que proporcionariam uma melhor custo-efetividade do PGTA em ciclos de transferência embrionária única. Quanto aos materiais e métodos, esse foi um estudo que avaliou, para tentar avaliar essas diferenças econômicas dos dois métodos, esses autores optaram por fazer um modelo matemático. Então não se trata de um estudo randomizado, duplo cego, não é um estudo retrospectivo, não é uma série de casos, é um modelo matemático. E nesse modelo matemático, o modelo é que se a gente tivesse pacientes que chegassem a estágio de blastocisto e tivesse pelo menos um blastocisto viável, esses casais seriam divididos em dois grupos. Um grupo em que faz a transferência sem fazer PGTA, vai colocando um embrião de cada vez, o primeiro uma transferência a fresco, e os excedentes são congelados e vai transferindo um de cada vez. E do outro lado, o grupo de estudo de PGTA, você biopsiaria e congelaria todos os embriões, descartaria os alterados e iria se transferindo um blastocisto euploide de cada vez. Como o objetivo do estudo é olhar para custos, né, para ver uma relação de custo-benefício, eles generalizaram os resultados considerando um cenário no qual o profissional de saúde cobriria todos os encargos, para diminuir qual que é a margem que a gente tem em cada procedimento, etc. Tá bom? E aí eles assumem algumas situações para esse modelo. Então tem várias situações que são assumidas nesse modelo, como a apresentação tem que ser curta. Eu vou falar para vocês que eles colocaram dentro desse modelo a possibilidade de que o PGTA pode ter 5% de redução no live birth, tá? Que a chance de abortos pode diferir entre os dois grupos. No grupo que não fez PGTA vai diminuindo, vai aumentando conforme a idade, e no grupo que fez PGTA fixou-se em 8% de taxa de aborto. Ele não colocou no estudo o risco de hiperestimulação. Ele colocou no estudo a possibilidade de um dano ao embrião de 5% cada vez que se faz a biópsia. Então, é assim que são as características ou as premissas desse modelo. Do outro lado, ele avaliou alguns custos que são aplicados a todo o procedimento. Qual que é o custo para congelar, qual que é o custo para fazer a biópsia, qual que é o custo para fazer a análise genética, qual que é o custo indireto para fazer o PGTA, qual que é o custo para transferência. E aqui notem que é um custo bem alto e ele vai acabar discutindo e mudando algumas coisas do estudo mais para frente, tá?
Como ele fez esse cálculo todo? Aqui eu briguei com quem me mandou esse artigo aqui porque foi difícil de entender. Mas a história é a seguinte: ele avaliou o K é custo, o P é probabilidade, então cada a abordagem convencional, o custo da abordagem convencional é quantos blastocistos tinha e qual era o custo da transferência de cada um. E assim ele ia colocando cada uma das variáveis. Chance de abortar, live birth, que se tinha que fazer mais uma transferência, se tinha custo de abortamento ou não, para as duas possibilidades. Nas duas possibilidades, ele tinha que calcular taxas cumulativas de gravidez, taxas estimadas de abortamento e taxas estimadas de euploidia. E para isso ele fez regressões lineares baseadas em planilhas da Sociedade Americana Italiana de Medicina Reprodutiva para falar cumulativo live birth e taxa de abortamento, e a taxa de aneuploidia, dependendo da idade, veio de um banco de dados da Igenomics. E aí o que ele fez? Ele colocou o resultado de custo-efetividade dividindo o valor do custo total com PGTA pelo custo da abordagem convencional. Sempre que essa razão fosse maior do que 1, valia a pena fazer PGTA. Sempre que a razão fosse menor do que 1, não valeria a pena fazer PGTA. E aí, para facilitar e explorar mais os dados, ele fez uma coisa secundária que chama análise de sensibilidade. O que é isso? É um modelo financeiro no qual você vai trocando certas variáveis dessa sua equação para ver se essas variáveis vão impactar nessa sua análise de custos. Então, a idade nessa avaliação inicial variava de 35 a 44. Número de blastocistos de 1 a 4. E aí ele olhava, se eu diminuir o custo da transferência em 50%, como é que vai ficar essa razão? Se eu aumentar o impacto negativo da biópsia de 5% para 15%, como é que vai ficar? Se eu modificar o custo do PGTA, diminuindo de 25% ou aumentando de 25%, como é que vai ficar? Se eu aumentar ou diminuir a taxa de nascidos vivos, o que vai mudar nessa relação de custo-efetividade? Então aqui estão os resultados. Esse gráfico mostra em determinadas idades, na dependência do número de blastocistos, sempre que for maior do que 1, teoricamente vale para o PGTA+, para fazer no modelo de transferência de embrião único, sempre for menor do que 1, o oposto. E aqui, nessa parte de cima do gráfico, é a parte em que ele estima em mais ou menos 2.194 euros um custo de transferência, desde a parte dos ultrassons, dosagens hormonais, medicação e a transferência propriamente dita. E aqui ele coloca um modelo que, segundo ele, mais fidedigno, no qual esse custo seria metade. Então, em resumo, fazer PGTA para estratégia de single embryo transfer era desvantajoso no modelo de alto custo para transferência quando tem 35 anos com 1 ou 2 blastocistos, e é vantajoso sempre que tiver mais do que 35 anos com pelo menos 3 blastocistos e mais do que 36 anos sempre. E, obviamente, quando se diminui o custo da transferência, começa a ficar pior a relação custo-benefício da biópsia. Então, se você diminuísse o custo da transferência pela metade, seria desvantajoso fazer PGTA no programa de single embryo transfer para 35, 36, 37 anos e passaria a ser vantajoso nessas situações, tá? E aqui é uma parte interessante em que ele coloca, olha, se eu tiver 2 blastocistos no modelo em que a transferência é cara, vale a pena a gente fazer o PGTA sempre em todas as pacientes com 36 anos ou mais. Se eu tiver um modelo em que tenho um custo baixo da transferência, só vai começar a valer a pena fazer a biópsia do ponto de vista de custo-benefício para single embryo transfer quando tenho idades mais avançadas. Então, a discussão que ele faz é que, obviamente, o que mais impactou nessa relação custo-benefício é o custo da transferência ou o custo do PGTA. Quanto menor o custo da transferência, pior é para a estratégia da PGTA, e se a gente diminui o custo da transferência, a PGTA vai valer a pena só para pacientes mais velhas. Quanto ao custo de PGTA, obviamente, quanto menor o custo, melhor fica para a estratégia de custo-benefício para a PGTA. Se a gente diminui o custo do PGTA, pacientes mais jovens podem ter melhor relação custo-benefício. Foi interessante que o efeito deletério da biópsia não teve, assim como o prognóstico do casal não impactou tanto nessa relação de custo-benefício.
E ele compara o trabalho dele com outros dois trabalhos de 2017, esse de Collins falando que valia a pena com 37 anos ou mais, e esse de Scriven ele fala que é um modelo muito complicado, com uma população mais jovem, e que nesse trabalho de Scriven, em nenhuma população a relação custo-benefício era boa. As limitações de estudo, isso é um modelo teórico e não um trabalho randomizado. Esse modelo baseia-se em resultados de um centro com muita experiência, que faz bastante PGTA e faz bastante single embryo transfer, não inclui no conceito time to pregnancy e usou. Isso aqui é uma bagunça do estudo. Uma hora ele usa custo, outra hora ele usa a cobrança do paciente como variável, isso pode atrapalhar a interpretação. E ele fala que tem uma boa relação custo-benefício, principalmente em pacientes que têm mais do que 35 anos, em centros de ótima experiência. E acho que depois a gente pode discutir mais essa conclusão. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.